Médico avisou para não ter este bebê, mas ela não ouviu. Então eles ficaram petrificados ao vê-lo. No ano de 1988, quando Yan Ling e sua esposa Shun Liang souberam que estavam à espera de um bebê, a notícia, que deveria ser de completa alegria, acabou se tornando motivo de um medo assombroso na vida do casal. Isso porque eles moravam em uma pequena província no norte da China, justamente na época em que a política de filho único estava em seu auge. Essa política é uma lei que perdurou no país entre os anos de 1979 e 2015, onde cada casal da população poderia ter somente um filho, a fim de conter o avanço populacional, que era um dos grandes motivos para a fome no país. E esse era o motivo de tanto medo entre Yan e Shun, pois eles já tinham um filho de 8 anos chamado Lian. Assim que saíram da clínica do médico que lhes deu a notícia da segunda gravidez, Shun caiu em lágrimas e assim permaneceu durante todo o trajeto até a sua humilde casa. Pensando em todas as possibilidades, o casal sabia que o destino daquela criança era triste e inevitável, pois as consequências para o casal que decidisse ter o segundo filho na China naquela época eram bastante severas. Para se ter uma ideia, enquanto o casal conversava a respeito das decisões a serem tomadas, uma propaganda do governo chinês passava insistentemente na velha TV em preto e branco, ligada em sua sala, onde uma criança cantava o seguinte verso: "Se você tiver o segundo filho, você está indo contra a lei." Yang desligou a TV ao mesmo tempo em que tentava acalmar a sua esposa, que estava muito abalada. Apesar de dizer palavras de alento e otimismo, ele sabia que o caso era realmente sério. "Não tenham esse filho", foi o que o médico sugeriu assim que a gravidez foi confirmada. Tanto Yang quanto Shun sabiam que aquele aviso possuía um tom muito mais de ameaça do que de opinião médica, uma vez que, além de médico, o sujeito servia ao governo como uma espécie de fiscal de esterilização na vila em que moravam. "E quando a barriga começar a crescer, Yang, o que iremos fazer?" As palavras de Shun eram como agulhadas no coração de Yang. Depois de muito chorar, ela finalmente adormeceu, e ele ficou parado na porta do quarto olhando para a esposa e seu primogênito. Não era justo interromper uma vida por causa de uma decisão que não era deles. Ele precisava pensar numa solução, precisava bolar um plano. Na medida em que o tempo passava, Shun e Yang tentavam esconder ao máximo a gravidez. Ele começou a comprar roupas mais largas para ela, para camuflar a barriga que não parava de crescer. Do mesmo modo, Shun começou a fingir que estava com uma doença que lhe causava náuseas e a fazia engordar, para evitar que os vizinhos começassem a desconfiar da real situação. Naquela época, muitas pessoas também concordavam com a política do governo, dizendo que se eles não controlassem a taxa de nascimento da população, logo não haveria mais comida para todos. A verdade é que a China, de fato, era e sempre foi o país mais populoso do mundo, mas isso não era o bastante para que Shun e Yang estivessem dispostos a abrir mão de seu bebê. 6 meses se passaram quando Yang revelou a Shun uma coisa que tinha feito. Ele havia vendido um pedaço de terra que possuía naquela pobre província e enviado uma carta para alguns amigos na Mongólia. Esses amigos eram homens especializados em fugas, especialmente daqueles que queriam escapar da China sem sofrer consequências. Segundo Yang, esses homens estavam dispostos a ajudá-los a saírem do país rumo ao Brasil, onde teriam todo o suporte para prosseguirem com uma nova vida. Inicialmente, Shun ficou muito assustada com tudo aquilo e recusou de imediato a ideia do marido. Simplesmente não entrava na cabeça dela ter que deixar tudo o que tinham para trás, abandonar a família que vivia na província vizinha, esquecer os amigos e cortar os laços que tinham com sua terra natal. Contudo, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava para tomar qualquer decisão. Não demorou muito para que os vizinhos começassem a olhar pela janela da sua humilde casa. Muitos olhares desconfiados e até mesmo acusadores.
Pessoas que eles consideravam próximas e que, de repente, viraram as costas e nem mesmo os cumprimentavam mais. Logo a situação tornou-se insuportável, pois os cochichos pelos cantos e esquinas deixavam bem claro que todos sabiam da condição do casal. O estopim da história aconteceu em uma noite de inverno algum tempo depois. Enquanto a neve caía pesada do lado de fora, Yang acendia a fogueira para aquecer Shun e seu pequeno Liam. Na medida em que dividiam uma panela de sopa, Liam comentou que na sua escola corria um boato de que seus pais eram fora da lei, de que eles estavam escondendo outra criança do governo. Liam ainda disse que contou aos seus amigos que tudo era mentira, pois ele mesmo já tinha vasculhado toda a casa atrás de outra criança e não encontrou nada. E tiveram que ser fortes para não chorar na frente de seu primogênito. A escola o ensinava desde cedo que ter um irmão era algo errado naquela época. E explicar para ele a gravidade real disso tudo era um fardo pesado demais para aquele casal. As coisas pioraram quando, naquela mesma noite, 2 homens bateram à porta. Assustado com a violência daquelas batidas, Yang se arrastou pelo chão e olhou por uma greta da parede da sua casa, onde ele podia ver quem estava parado à frente do portão. Segurando tochas para iluminar a rua escura e se aquecerem contra o frio, o médico de Shun e outro homem desconhecido aguardavam a porta ser aberta. Yang arregalou os olhos e teve certeza que o perigo estava mais perto do que nunca. Ele se arrastou de volta à cama e cochichou no ouvido da esposa. "Você precisa se esconder agora. Eles estão aqui." Alertada pelo marido, Shun correu até a parte da casa onde eles guardavam cereais coletados durante todo o ano. Ela olhou para um barril que estava cheio de arroz e, sem pensar 2 vezes, enfiou-se nele até ficar coberta pelos grãos quase por inteira. Yang tampou o barril e foi até a porta. "Senhor Yang", disse o homem estranho, "é verdade que esse homem ao meu lado é o médico de sua esposa?" Yang confirmou com a cabeça. "E é verdade também que há mais ou menos 7 meses ele diagnosticou que sua esposa estava grávida pela 2ª vez?" "Sim, mas a gravidez foi interrompida na semana seguinte." Yang mentiu. "Por quem?" o médico indagou. "Pela mãe da minha esposa, inclusive ela está na casa dela nesse instante." "E onde ela mora?" o homem estranho perguntou. Yang informou que a mãe de sua esposa morava na cidade vizinha e que ela tinha ido para lá para ser cuidada de sua doença. Não satisfeitos, os homens pediram para dar uma olhada pela casa, o que deixou Yang muito preocupado. Eles foram até a cama e viram o pequeno Liam dormindo. Ficaram bem desconfiados ao ver o lençol revirado e olharam em todos os cantos ao redor. Enquanto isso, dentro do barril de arroz, Shun não conseguia nem ouvir nem ver nada do que acontecia do lado de fora. Ela apenas tentava economizar ao máximo o ar que ainda tinha, enquanto confiava na habilidade de seu marido para enganar a ameaça que estava na sua casa. Os homens olharam a despensa, mas por sorte não pediram para Yang abrir os barris. Em seguida, o homem estranho se identificou como agente do governo e pediu o endereço da casa da mãe de Shun, pois ao nascer do dia, ele precisava finalizar a investigação de uma possível violação da lei. Após eles partirem, Yang retirou Shun do barril de arroz e a abraçou com toda a força que pôde. Ele explicou para ela o tamanho do problema que estavam enfrentando, pois agora eles não escondiam apenas um segundo filho prestes a nascer, mas também agora existia o agravante de que Yang mentiu para um homem do governo. Naquela mesma noite, o casal preparou uma carroça e a encheu de sacos de arroz. Com muito carinho, eles explicaram para Liam o que realmente estava acontecendo, pois caso fossem parados no caminho, precisariam que seu filho soubesse como agir. O garoto mostrou-se compreensivo apesar de confuso, e assim eles esconderam Shun atrás dos sacos e partiram rumo ao norte. Enquanto a neve caía, Yang domava o forte alazão que puxava a carroça com sua família. Tudo que ele carregava era o dinheiro da terra que tinha vendido e os cobertores que usava para aquecer seu filho e sua esposa grávida, camuflada no fundo da carroça. Ele precisava alcançar o quanto antes uma pequena estrada próxima ao deserto de Gobi, entre a China e a Mongólia,
onde ele pagaria ao intermediário que os levaria de caminhão até o país vizinho. Contudo, a nevasca só aumentava e Yang tremia de frio, pois ele não podia se dar ao luxo de pegar um cobertor sequer, pois sua prioridade era deixar Shun e Liam bem aquecidos. A jornada durou muitas horas e eles viram o sol nascer. Naquela altura era certo que o agente do governo já tinha passado na casa da mãe de Shun e voltado em sua casa, assim como era certo que toda a vila agora tinha certeza sobre seu grande segredo. Durante 2 dias e 2 noites, eles passaram por diversas estradas de lama e neve, comendo apenas cebolas cruas e alguns pedaços de carne salgada até que encontraram a cabana do tal intermediário. Yang deu metade de tudo que tinha para que o homem os colocasse no baú de seu caminhão e os levasse até a fronteira com a Mongólia. Apesar de estar ciente de que nunca mais voltariam para casa, Yang estava feliz por ter cobertores e até mesmo um colchão para Shun poder descansar melhor durante a viagem. Aos poucos, a China ficava para trás. Tudo aquilo que eles conheciam e amavam passavam pelas estradas como meras paisagens. Contudo, o casal não teve muito tempo para lamentar, pois diante de tanto estresse e ansiedade, Shun acabou entrando em trabalho de parto no meio do caminho. E foi então que o casal ficou petrificado ao ver o pequeno anjo que veio ao mundo. O bebê que Shun esperava era uma linda menina, a quem deram o nome de Li, que na língua de seu país significa fortaleza. Yang e Shun choraram muito de emoção, pois naquela época, por ser permitido ter apenas um filho, as famílias chinesas costumavam priorizar o nascimento dos meninos. Contudo, ao ver a pequena Li e escutar o seu lindo choro, toda aquela fuga fez muito sentido para o casal. Mesmo com toda a dificuldade, com o nascimento de Li acontecendo no baú de um caminhão e um homem do governo em seu encalço, a família chegou à fronteira com a Mongólia no dia seguinte. Eles foram recepcionados pelos amigos de Yang, a quem ele pagou para arrumarem passaportes e passagens para São Paulo, cidade em que foram morar 6 meses depois. Os anos se passaram e a família chinesa prosperou. Liam e Li cresceram no Brasil e também tiveram seus filhos. Yang e Shun voltaram à China no ano de 2016, justamente quando a lei do filho único foi abolida. Eles ficaram muito felizes ao saberem que ninguém deveria escolher entre o segundo filho e a pátria que amavam. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar aquela curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois em breve novas histórias como essa chegarão até você. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!